Meus irmãos, para a exposição da palavra do Senhor nesse momento, eu farei a leitura de Gênesis 17, de 1 a 14. Gênesis 17, de 1 a 14, ouçamos atentamente o que Deus nos diz através da sua palavra, que diz assim: Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho, nas vossas gerações, tanto escravo, nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne, e será aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus e Pai, nós te agradecemos, porque nessa noite podemos, neste momento de culto, consagrado a Ti, pelos méritos do nosso Senhor Jesus, abrir a Tua palavra e, através da exposição dela, receber a Tua mensagem a nós. Que o Senhor abra o nosso entendimento para compreendermos a Sua palavra. Que o Senhor nos ilumine com o Teu Espírito para que ouçamos o que o Senhor tem a nos dizer, para que vejamos o que o Senhor quer nos mostrar na Sua palavra e na nossa própria vida, e que o Seu Espírito também nos prepare o coração para que a Tua palavra seja recebida como uma terra boa que frutifique. Que o Senhor nos ajude neste momento de exposição, porque somos incapazes, a começar por mim, de compreendermos as maravilhas da Sua palavra se não for o Teu Espírito nos iluminando. E que outras preocupações, distrações, outras questões que muitas vezes nos sobrevêm à mente não nos atrapalhem de nos dedicarmos a ouvir a Sua voz, mas que venham ao nosso encontro as Tuas palavras para sermos supridos naquilo que é a nossa preocupação, os nossos planos, desejos e tudo que o Senhor tem para nós. É o que nós te rogamos, agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, esta é uma história conhecida dos irmãos, não é? A história da maneira como Deus revelou-se a Abraão. As crianças conhecem esta história. Alguns amam tanto essa história de Abraão que até dão os nomes dos personagens bíblicos para os seus filhos, não é? Como no meu caso, Sara e Isaac. Essas histórias são amadas, mas são importantíssimas para a nossa vida. Essa grande história, não somente esse relato que acabamos de ler, mas a história maior, onde essa história, esse trecho menor está inserido, possuem personagens que são marcantes, não é?
são conhecidos. Quem nunca ouviu falar sobre Abraão, sobre Isaac e sobre Jacó? Nós temos momentos marcantes que podemos lembrar e comentar sobre eles. Momentos que foram determinantes na vida de Abraão e, como veremos hoje, esta ocasião foi determinante também para todo o povo de Deus no decorrer da história. Nós vemos também como há uma grande expectativa crescente de um desfecho dessa história glorioso. Imagine Abraão, depois de ter saído lá no capítulo 12, aos 75 anos de idade, da sua terra, da sua parentela, ir para um local onde Deus ainda lhe mostraria, ele ainda não tinha filhos e não sabia muito bem o que iria acontecer. Certamente ele esperava um desfecho dessa história glorioso, não é? Não é assim que você gostaria que a sua história fosse contada? Acontecimentos marcantes, pessoas importantes, momentos decisivos em que tomamos a decisão correta e esperamos que haja uma conclusão da história da nossa vida assim. E quem disse que não é assim? Se você também, como Abraão, for inscrito na grande história que Deus está conduzindo e que continuará a conduzir até o último dia. E é isso que nós vemos nessa narrativa de Abraão. Um dos mais conhecidos personagens da Escritura, este patriarca com quem Deus quis fazer uma aliança. O que acontece nas páginas das Escrituras pode ser dividido entre antes e depois de Abraão. Antes de Gênesis 12 e depois de Gênesis 12. Tal é a importância do que aconteceu na vida do patriarca Abraão. Mas essa história não foi somente determinante na vida dele, mas em toda ou para toda a sua descendência. O que nós consideraremos hoje aqui, em Gênesis 17, foi determinante para Abraão e para a sua descendência. Não somente carnal, mas a sua descendência da fé. Para todo o povo de Deus de toda a história, o que inclui a mim e a você. E diferente de outras histórias que não estão nas Escrituras, a grande importância de Abraão não foi a quem ele era, o que ele realizou, ou as coisas que ele fez que não deveria ter feito, que foram os seus fracassos lamentáveis. Assim como isso não é o mais importante na sua vida. Eu não sei se você para pensar sobre isso. O mais importante para você na sua vida, o que será decisivo, determinante, não é quem você é ou de onde você veio. Não são suas realizações pessoais, profissionais, o patrimônio que você constrói, o status a que chega. A sua vida também não é decidida ou determinada pelos seus fracassos, se são poucos ou muitos, que foram devastadores para você ou não, assim como isto não era o mais importante na vida de Abraão. O que você já fez e o que você pretende fazer e o que você lamenta de ter feito não é o mais importante. Na verdade, meus irmãos, há algo mais importante na vida de todos aqueles que fazem parte do povo de Deus. E o que é? Mais importante do que o que eu e você já fizemos ou deixamos de fazer é aquilo que Deus fez pelo seu povo, pelo que Ele continua fazendo através do seu povo e por aquilo que Ele prometeu ao seu povo na sua palavra. O que é mais importante então na sua vida? O que é determinante na sua história? O que sela onde você passará a eternidade? É aquilo que Deus fez no passado, o que Ele continua fazendo por você no presente e o que Ele prometeu que fará no porvir. E é disso que trata a história de Abraão. Não trata primeiramente sobre ele, mas sobre Deus. E o que Deus fez a Abraão e quais foram as suas promessas a ele que nós vemos nesta grande narrativa. Se voltarmos um pouco lá, no primeiro texto que lemos na liturgia, em Gênesis 12, nós veremos como Gênesis nos conta a maneira como Deus chamou a Abraão. E Deus o chamou não somente para que ele fizesse um turismo e chegasse numa outra terra, porque Deus quis.
Deus o chamou com um propósito que ia muito além do indivíduo Abraão, mas daquilo que Deus faria pela humanidade. Deus, neste ato de descer até Abraão, um contraste com os construtores de Babel que queriam subir até os céus, Deus desceu até Abraão e o chamou, para que através da aliança que ele faria, através de Abraão, a tragédia do Éden pudesse ser revertida. Aquela maior tragédia de toda a história até hoje, que foi quando o pecado entrou no mundo. E o pecado quebrou, então, o relacionamento do homem com o próprio Deus, com o seu próximo e com o mundo. E este chamado de Deus foi totalmente por iniciativa de Deus, o Deus soberano que chama a quem Ele quer. O Deus misericordioso que chama a quem não merece ser chamado. O Deus abençoador que, embora não mereçamos, Ele também promete nos abençoar e ser o nosso Deus e podemos usufruir da sua presença na nossa vida. Mas o Deus que também, se Ele te chamou, Ele exige obediência ao que Ele ordena. Ele exige também confiança absoluta nele. Embora muitas vezes as circunstâncias digam o contrário e nos impulsionem para outros caminhos, ouvir o que Deus diz e corresponder ao seu chamado em obediência e confiança. É o que Ele exige nessa aliança que Ele estabeleceu. E se você conhece a história de Abraão, se lembrará que nem sempre o grande pai da fé respondeu assim, não é? Assim como você também, e eu também não correspondo sempre assim. Assim como nós, Abraão teve questionamentos. Mas, Senhor, por que isso está acontecendo? Por que tanta demora? Por que o Senhor permite que essas situações aconteçam comigo? Ele tinha medo também. Procurava preservar a própria vida, procurava dar o jeitinho dele para resolver alguma situação, e ele tinha também muitas incertezas no seu coração. Felizmente, aquilo que Deus exigiu dele, assim como aquilo que Deus exige de nós, e as promessas que Deus fez a Abraão, que se estendem à família da aliança, portanto a mim e a você, não dependem de nós para serem cumpridas. Dependemos totalmente daquele que nos chamou e que nos preservará, nos conduzindo em triunfo até o último dia. Logo em seguida, depois que Deus chama Abraão, passa um tempo, o livro de Gênesis nos conta como Deus fez uma aliança com ele. E este é um capítulo também importantíssimo de Gênesis 15, quando Deus revelou-se a ele como o protetor daqueles que faziam parte desta aliança. Deus coloca-se como o galardoador dos que o buscavam, o Deus que é totalmente suficiente a Ele mesmo, e Ele é suficiente para nós também. O Deus que promete bênçãos incontáveis e incomparáveis a todos que lhe pertencem, e tudo isso por graça. Abraão quis compreender nesta ocasião de Gênesis 15 mais sobre quem Deus era e sobre as suas promessas. E desde Gênesis 12, passando por Gênesis 15, desde quando ele tinha 75 anos, chegando aqui no capítulo 17 aos 99 anos, os questionamentos, ouvir atentamente o que Deus dizia, fizeram com que Abraão compreendesse gradativamente mais o Deus da aliança. Procurava compreender mais sobre o que Deus estava fazendo. Assim como você, meu irmão e minha irmã, também deseja conhecer mais sobre quem Deus é, não é? Deseja compreender o que Deus está fazendo na sua vida e ao redor e neste mundo. E a maneira como Deus revelou isso a Abraão, deu a resposta a ele, foi através da aliança que ele fez. Em meio a dúvidas e incertezas, aos temores de Abraão, assim como nós passamos também, Deus fez uma aliança extraordinária com ele, com a sua descendência. É aquela ocasião em que Deus ordena que Abraão divida os animais e o próprio Deus passa pelo meio para que fizesse uma aliança, dizendo que dependia dele mesmo o cumprimento daquela aliança e que aquela maldição, representada ali pelos animais cerrados ao meio, naquele corredor, sobreviesse ao próprio Deus que estava fazendo aquela aliança, se aquela aliança não fosse
cumprida. E a aliança que Deus faz com o seu povo é assim, perfeita, porque Ele mesmo que realizou e depende dele mesmo para cumprir, não de nossos esforços pessoais. A aliança de Deus com seu povo é também incondicional, depende somente dele, não depende de nós, não tem condição alguma, é uma aliança perpétua e é uma expressão de sua graça, porque ninguém nunca mereceu fazer parte do povo da aliança de Deus. Embora Abraão tivesse uma fé imperfeita, ele creu. Ele creu ao ouvir a resposta de Deus às suas inquietações, e a resposta que Deus deu foi através de promessas. Alianças que Deus fez com ele e as promessas que Deus disse a ele e que chegaram até nós, não dependem de nós para serem cumpridas. O Deus que fez a aliança, ele não anulará a sua aliança. Isso é uma boa notícia, consoladora ao seu povo. O Deus que fez as promessas há de cumprir, porque depende dele mesmo, e ele é gracioso e poderoso para cumpri-las. Meus irmãos, hoje, com o texto de Gênesis 17, nós somos lembrados de uma excelente notícia, e essa retrospectiva é para compreender em que momento, como foi para Abraão chegar aqui aos seus 99 anos e conhecer mais sobre esta aliança. O nosso Deus não somente nos chamou para fazermos parte do seu povo. Você já foi chamado por Deus, pelo ouvir do Evangelho, para fazer parte do povo dele. Deus não apenas te chamou para fazer parte do povo dele, e para você ser arrolado no povo de Deus. Deus não somente decidiu soberanamente fazer uma aliança conosco através de seu Filho, o que é garantia absoluta de termos Deus como nosso Deus, mas Deus também revelou a nós quais são os benefícios de fazermos parte do seu povo, da família da aliança. Você saberia dizer quais são os benefícios de fazer parte do povo de Deus? Fazer parte de Deus não pode ser comparado a nenhum outro tipo de associação ou de instituição neste mundo. E nós recebemos muitos benefícios por fazermos parte do povo de Deus, de sermos parte da família da aliança. Por isso, à luz desse texto, nós veremos aqui sobre quais são esses benefícios de fazermos parte do povo de Deus, os benefícios da aliança. E veremos também sobre o sinal da aliança que Deus concedeu ao seu povo. Eu quero ver em duas partes com os irmãos. A primeira parte está nos versículos 1 ao 8, em que nós vemos os benefícios da aliança. Nós vimos nessa retrospectiva que quando Abraão tinha 75 anos, o próprio Deus apareceu a ele e o chamou. Desde então, mais de 20 anos se passaram, não é? Quase 25 anos se passaram. E este foi um longo período de espera, repleto de angústias, repleto de incertezas. Eles não aguentavam mais esperar. Sara não podia ter filhos, já era idosa. E o que aconteceu? Sara, então, deu uma ideia brilhante. Deite-se com a minha serva Agar e tenha um filho com ela, para que levante uma descendência e assim cumpra as promessas de Deus. Então, quando Abraão tinha 86 anos, nasceu o seu filho Ismael, com Agar, serva de Sara. E o que Abraão fez aqui então? Abraão cedeu a conselhos e a soluções humanas, ao invés de ouvir o que Deus havia dito, confiar na sua palavra e esperar que o próprio Deus cumprisse as suas promessas. Meus irmãos, quantas vezes em meio às angústias, em meio às tristezas, às incertezas, nós ouvimos tantos conselhos e deixamos de considerar o que Deus diz na sua palavra. E nós que recebemos os benefícios da aliança não deveríamos recorrer a estes conselhos. O próprio Deus falou com Abraão o que aconteceria. E mesmo assim ele
escolheu ouvir outros conselhos ao invés de confiar e esperar em Deus. Mas felizmente, como já disse, o próprio Deus havia tomado sobre si a responsabilidade de cumprir a sua aliança. Não dependia de Abraão, e sim da graça incondicional de Deus para cumprir o plano para com Abraão e sua descendência. E é em Gênesis 17 que nós vemos um outro momento determinante na história de Abraão. E muito mais do que isso, não somente na vida dele, mas para toda a sua descendência, para todos nós. Deus revelou aqui as suas promessas a Abraão e a sua descendência, mesmo diante dos seus fracassos. Então Deus aparece a Abraão mais uma vez, faz exigências como o Senhor do pacto. Deus não faz uma consulta perguntando a Abraão: o que você acha de andar comigo e de ser perfeito? Não. O Deus que tomou iniciativa e foi ao encontro de Abraão e o chamou para fazer uma aliança com ele, falou novamente com ele, exigindo que ele andasse na presença de Deus e que fosse perfeito. E como Deus se apresenta aqui? Na nossa versão diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso. É aquele nome de Deus, eu sou El Shaddai. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, o majestoso, o que governa sobre todas as coisas, o Deus que é totalmente suficiente. E a partir de então, Deus revela mais sobre a sua aliança para com Abraão e a sua descendência. E a exigência do Deus Todo-Poderoso foi: anda, Abraão, na minha presença e ser perfeito. E o que isso significou para Abraão e o que significa para você também? Você saberia dizer e explicar o que Deus exige de você se você faz parte do povo de Deus? Deus exige que seu povo viva em piedade diante dele em todas as coisas. Em cada momento no seu dia a dia, você vive diante de Deus, ou para agradá-lo, ou para desagradá-lo. Em tudo que você faz, em tudo que você diz, em tudo que você pensa, em tudo que você se omite, tudo isso é feito diante de Deus. E o que Deus exige é que façamos todas essas coisas para Ele, para agradá-lo. O andar na presença de Deus e ser perfeito é uma exigência de que sejamos fiéis a Deus da aliança, que tenhamos integridade de vida e que dependamos dele em todas as coisas. É isso que Deus exige de nós, como exigiu de Abraão também. É assim que você tem vivido. Tem andado a cada momento, não só a cada domingo, mas a cada momento, em tudo que você faz, em tudo que você diz, diante de Deus, em integridade, buscando a perfeição, buscando a santidade diante de Deus. Foi neste momento, nessa exigência, que Deus não somente deu esta ordem a Abraão, uma ordem que é uma bênção, não é? Então, às vezes a gente ouve sobre ordem, sobre alguma lei, e recebemos com pesar. Mas poder receber uma ordem, uma exigência de andar com Deus, meus irmãos, que pesar tem isso. É um privilégio, não é? E Deus continua revelando as suas promessas, dizendo a Abraão que a descendência dele seria numerosa e que reis procederiam dele, que a terra das peregrinações seria herdada pela descendência, e o mais importante, como eu disse às crianças, que devem estar ouvindo também, Deus prometeu muitos filhos a Abraão, uma descendência numerosa, uma terra maravilhosa onde eles habitariam também, e além disso Deus prometeu que seria o Deus dele, seria perpetuamente o Deus dele. Quantos benefícios o povo de Deus tem, não é? Se nós formos listar aqui, esses benefícios da aliança podem ser resumidos nesta expressão do final do versículo 7. Para ser o teu Deus e da tua descendência. Isso significa que ser chamado por Deus para ser parte do povo da aliança
não é para todos. Não é para qualquer um. Não depende de nós, mas daquele que chama pecadores para serem feitos filhos dele. Nunca será pelos nossos méritos, porque Deus viu em nós algo talvez atrativo, algo que o atraiu para nós, como muitos podem entender hoje, mas é sempre pela graça de Deus. Deus, quando nos viu, viu inimigos, hostis contra Ele, rebeldes, usando a vida e tudo que Deus nos deu para agir de modo contrário ao próprio Criador, agredindo com os nossos pecados. Além disso, poder chamar o Deus da aliança de meu Deus é um privilégio tremendo. Ninguém pode chegar diante do único Deus verdadeiro, santo, e lhe dirigir a palavra, muito menos num tom tão pessoal, dizendo meu Deus. Ou como eu disse às crianças, chamar Deus de Pai. É um privilégio tremendo. É a maior bênção que alguém pode receber. Não estar mais debaixo da ira e da maldição de Deus, mas receber as bênçãos do único Deus verdadeiro e todos os benefícios dessa comunhão. Que grande transformação Deus estava realizando na vida de Abraão e da sua família. Que grande transformação Deus está realizando na história do seu povo, em cada um que faz parte dele. Desde a saída de Abraão da sua terra, da sua parentela, para ser constituído uma grande nação numa nova terra, nós vemos mudanças nele. Alguém que no início demonstra temor, mas no final da sua vida ele demonstra uma firme confiança e disposto a sacrificar o próprio filho por confiar em Deus. Uma expressão dessa mudança também foi a mudança de nomes de Abraão e de Sara. Abraão, que significava pai exaltado, e Deus, ao se revelar a ele, transformou a vida dele e ele passou a ser definido pelo que Deus havia prometido e passou a ser chamado de Abraão, que significa pai de uma multidão. Sara também teve mudança no seu nome, de Sarai, minha princesa, para Sara, princesa, que seria a mãe dessa grande descendência. Ambos, Abraão e Sara, foram inscritos por Deus na história que ele estava escrevendo. Foram usados por ele para cumprirem esse propósito eterno na família da aliança. Foi da linhagem deles que veio aquele descendente mais especial, tão esperado, o filho de Abraão, descendente de Judá, a raiz de Davi, o Senhor Jesus, o Salvador deste mundo, o único mediador entre Deus e os homens, aquele que veio para reconciliar pecadores com Deus, para que nós recebêssemos, por causa dele, todos os benefícios da aliança. Temos comunhão com Deus, recebemos as suas promessas, fazemos parte de um povo santo e sermos conduzidos ao descanso prometido, e podemos chamá-lo até lá de meu Deus e meu Pai. Meus irmãos, parem para pensar na grande transformação que Deus tem realizado na sua vida. Se você pudesse testemunhar desta transformação. Na Bíblia nós vemos essa transformação na vida de homens e mulheres, em muitas ocasiões, de muitas épocas. O que Deus tem realizado na sua vida de transformação desde que Ele te chamou? Você se lembra como Deus te chamou? Como que Deus, ao fazê-lo ouvir do Evangelho, te atraiu para Ele? Como Deus tem te conduzido na sua presença junto com o povo de Deus, te preservando do mal e sendo o seu próprio Deus? Quanto você tem sido grato por todos os benefícios de Deus para com você, de fazer parte do povo de Deus, parte do corpo de Cristo. Como eu disse às crianças, ser filho de Deus é uma bênção incomparável. Revela que grande amor nos tem concedido o Pai ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Você é cuidado por Deus a cada dia, ainda que não perceba sempre como deveria. Tão frágil você é. Você pode caminhar seguro, então, porque Deus tem provido todas as suas necessidades em Cristo e fará isso
te mantendo em segurança até o seu lar seguro celestial. É uma bênção imensurável. Não pode ser comparado a nenhum tipo de realização nesse mundo. Você pode também chamar o único Deus verdadeiro de seu Deus e seu Pai, o que nem todos podem fazer, e muitos que o fazem, sem serem filhos de Deus, acumulam sobre si ira e maldição, porque não têm o direito de fazê-lo, mas Ele deu esse privilégio a você. Mas além de renovar as suas promessas e revelar mais sobre a sua aliança, Deus também continua a expor a Abraão os benefícios da sua aliança e a nós, seu povo. E Deus diz também na continuação aqui, o que mais Deus fez por seu povo para expressar a sua graça e para fortalecer a fé. Não é algo que você precisa. Você precisa ter a sua fé fortalecida no seu dia a dia? Você tem o desejo e a necessidade de ver a graça de Deus para com você? Deus sabe disso. E Ele nos deixou um sinal. E este sinal nós vemos aqui nos versículos 9 ao 14, que foi o sinal que Deus deixou a Abraão. Desde o princípio em que Deus fez uma aliança com Abraão e com seu povo, Ele deixou o sinal da sua aliança. E este foi um outro momento determinante na história de Abraão e de toda a história da redenção do povo de Deus, quando Deus instituiu o sinal da sua aliança, que foi a circuncisão. Nós chamamos de sinal, não é? O sinal da aliança foi a circuncisão. E nestes versículos que os irmãos podem ler novamente depois, nós vemos como Deus graciosamente tomou a iniciativa para ordenar soberanamente a circuncisão. Não foi isso que ele disse nos versículos 9 e 10? Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. E esta é minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. E a circuncisão era o quê? Era um corte que se retirava, e o próprio texto diz isso, o prepúcio do membro masculino. Alguns comparam isso em nossos dias com a cirurgia de fimose, mas não era somente quem tinha algum tipo de problema. Era uma exigência de Deus que se cortasse o prepúcio, a pele do membro masculino. O menino deveria ser circuncidado no 8º dia. Eu sei que os irmãos aqui podem ter ficado com dó. No pequeno Pedro, o pastor jogou água na cabeça dele, já estava chorando. Tem um pouco mais de 1 mês de vida. A água estava quentinha, não é? Todo cuidado do pastor em conversar com os diáconos, que já fariam isso de uma forma muito cuidadosa. Imagine no 8º dia, circuncidar um menino, com todo o recurso que havia na época. Há um relato em que houve uma circuncisão com uma pedra pontiaguda. E esta era uma exigência de Deus. E eu disse que Deus concedeu graciosamente e ordenou ao seu povo para ser um sinal da sua graça. E você vê a graça de Deus nisso? Neste sinal? Não somente os nascidos da descendência de Abraão deveriam ser circuncidados no 8º dia, mas todos aqueles da casa dele, até mesmo os servos, aqueles que faziam parte do convívio de Abraão, eram incluídos nesta aliança. Com esse sinal, o que Deus estava fazendo? O que Ele estava revelando? Deus estava exigindo daqueles que Ele chamou para fazerem parte do seu povo um profundo compromisso com Ele, uma vida de obediência e lealdade, ouvindo o que Deus ordenava e se comprometendo a fazer, mesmo que fosse doloroso. A circuncisão era um sinal que apontava para 2 direções para Abraão. Por isso também fizemos essa recapitulação no início da sua história. Tanto para a expectativa do descendente prometido, e era o sentido, um dos sentidos, uma das direções para a qual a circuncisão apontava. O membro reprodutor,
através do qual Deus usaria para suscitar um descendente que ele mesmo havia prometido. Então, o corte na carne do membro masculino apontava para a expectativa do descendente prometido, não somente desde Gênesis 12, mas desde Gênesis 3, que Deus havia prometido este descendente. Mas apontava também, no caso de Abraão, para o seu pecado cometido com Agar, de ter se deitado com ela para ter um filho. Assim como aqueles animais que foram cortados ao meio, Deus cortou a sua aliança em Gênesis 15. O corte na carne de Abraão apontava para a necessidade de que alguém recebesse a maldição, que sangue fosse derramado e que o juízo de Deus viesse sobre os pecados da humanidade. Mais tarde, o que aconteceu? Numa conclusão, num desfecho glorioso na vida de Abraão. Quando Abraão, lá no capítulo 22, é colocado à prova, a sua descendência foi salva da morte, porque a maldição de Deus caiu sobre outro. A descendência de Abraão ali era Isaque. Deus disse, em Isaque será contada a sua descendência. E o que aconteceu? Deus proveu um substituto para aquele pecador que era Isaque, para que recebesse a maldição e a ira de Deus, morrendo no lugar como substituto da descendência de Abraão. Quem recebeu essa maldição prevista na aliança, sofrendo a ira de Deus no lugar do povo, foi o próprio Senhor Jesus. E a circuncisão apontava para a necessidade de que alguém recebesse essa maldição e a ira de Deus. E isso foi cumprido em Cristo, que não somente cumpriu a lei sendo circuncidado também, mas que também recebeu a maldição no lugar de quem ele veio salvar. Era assim que alguém era incluído na aliança. Como diz o texto, se alguém se recusasse a receber, era cortado dessa aliança e estaria debaixo da maldição de Deus. Para nós, qual é este sinal? O sinal de que alguém está sendo introduzido no povo da aliança é o batismo. Nós vemos essa transição no livro de Atos, quando não é mais imposto que aqueles que ouviam o evangelho e se convertiam a Deus recebessem a circuncisão, mas o batismo é uma maneira, o batismo, de responder ao evangelho, ao que Deus da aliança fez para salvar o seu povo, para que recebessem todos os benefícios desta aliança que Deus prometeu. Se você foi chamado por Deus, quando ouviu o evangelho e foi atraído a ele, você também recebe os benefícios dessa aliança e deve saber as exigências que Deus tem para se fazer parte do seu povo. Deus exige que nos submetamos a ele, assim como foi exigido de Abraão, num compromisso de vida profundo, em obediência e em lealdade. E eu te pergunto essa noite, quanto você já tem conhecido o Deus revelado nas Escrituras? Este Deus da aliança, e o quanto você tem se comprometido com ele? Eu tenho certeza que o nível de comprometimento é proporcional ao quanto você conhece a Deus de verdade, do quanto você o leva a sério, do quanto você tem ouvido as suas palavras e tem se devotado a Ele. Você pode dizer que tem demonstrado um compromisso profundo com Deus, que tem se empenhado a cada dia por conhecer a vontade de Deus e obedecê-lo, e que a prioridade da sua vida é ser fiel ao seu Senhor, não a outros, e nem ao seu próprio coração. Meu irmão e minha irmã, Deus não espera de você grandes feitos, grandes realizações pessoais, que você faça obras grandiosas e Ele corresponda ao seu esforço, te abençoando com aquilo que você espera, aquilo que você coloca em oração. O que Deus deseja é o seu coração contrito, temente, que o ame, que corresponda ao amor que Ele revelou por você, que você o tema, que você o valorize, que você demonstre isso não somente da boca, muitas vezes para fora,
mas com obediência e com compromisso verdadeiro de vida com Ele, e o que deve aparecer em tudo que você faz, em cada aspecto da sua vida. Deus não espera de você grandes feitos. Ele espera que você reconheça os grandes feitos dele por você. Sobre como foi grande a sua obra de salvação, que é revelada a nós na sua palavra. O que nos cabe, meus irmãos, é reconhecer e nos sujeitarmos a Ele em adoração, como fez Abraão, com o rosto em terra, num culto e com a nossa vida. O maior sinal da graça de Deus por nós e a maior bênção que nós poderíamos ter já nos foi dada. Pelo fato de Cristo ter sido entregue no nosso lugar, quando nós ainda éramos pecadores, para que pudéssemos viver uma vida abundante na presença de Deus e termos a vida eterna. É isso que Deus espera de nós e o sinal da sua graça que Ele nos deu. E para concluir, meus irmãos, o que isso tem a ver com você? O que Abraão e este capítulo em especial tem a ver com você? Lembre-se de que a história de Abraão não diz primeiramente diz respeito a ele. Essa história é sobre Deus, sobre o que Deus fez por Abraão e por meio dele, principalmente através do seu descendente mais importante, o Senhor Jesus. O Deus da aliança, em sua soberania, em sua graça e misericórdia, continua em nossos dias chamando pecadores para fazerem parte do seu povo, como chamou a mim e a você, para que nós, juntos como povo de Deus, usufruamos de todos os benefícios da sua aliança, para termos as bênçãos da sua presença, para que o conheçamos e esperamos nele nas suas promessas, e para que vejamos na nossa caminhada aqui os sinais da graça de Deus que ele mesmo deixou para nos fortalecer a fé. Deus prometeu ser o nosso Deus, ser o Deus de todos aqueles que, ouvindo a sua palavra, colocam em Deus a sua confiança e que correspondem com obediência e compromisso profundo de vida. Destes, Deus não se envergonha de ser chamado o seu Deus. E para vivermos assim como Deus exige de nós, Ele mesmo nos concede graciosamente o que precisamos, não é? Ele nos deixou os meios de graça, nos deixou a sua palavra, nos deixou a oração, nos provê na comunhão com os crentes, com o culto, o fortalecimento da nossa fé. E Ele também coloca diante dos nossos olhos expressões visíveis da sua graça por nós, que embora seja invisível, é inegável. Nós temos os sacramentos para isso, o sacramento da Santa Ceia e do batismo, que mais do que a maneira como nós nos dispomos a participar, revela aquilo que Deus se dispôs a fazer pelo seu povo. E é por isso que nessa noite batizamos o pequeno Pedro. É por isso que batizamos crianças aqui. Porque tem a ver com os benefícios da aliança de Deus para com seu povo e a maneira que Deus expõe um sinal visível da sua graça diante dos nossos olhos, e pudemos ver isso nessa noite. O batismo não salva ninguém. Há muitos que são batizados que irão para o inferno. Mas aponta o batismo para todos os que o recebem. E aqueles que podem contemplar isso também como nós nessa noite, inclusive para as crianças, que somente Jesus Cristo, um ato externo, pode purificar do pecado e salvar um pecador. É para esta realidade que o batismo aponta. E eu quero concluir com uma citação de um autor chamado Ian Duguid, que diz que o batismo aponta para uma necessidade de mudança de quem o recebe, que só pode vir de fora, pois o batismo, como a circuncisão, só pode ser aplicado a você por outra pessoa. O batismo também aponta para o fato de que quem o recebe é parte do povo de Deus, do povo da aliança. A criança não é livre, e nem quem recebe o batismo, para escolher os seus deuses como quiser. Ela deve se entregar, se consagrar ao único Deus verdadeiro, ou enfrentar as consequências e a separação eterna dele no inferno. Mas o batismo é mais do que isso. É um ato de fé nas promessas de Deus. Quando Abraão circuncidou seus filhos,
ele sabia que era a circuncisão do coração que importava, não uma cerimônia externa. Eles não precisavam simplesmente ser advertidos sobre os perigos do inferno, assim como nós não precisamos somente advertir contra os perigos do inferno, mas falar sobre a necessidade de purificação e da remissão dos pecados. Semelhantemente, quando batizamos nossos filhos, nós sabemos que o batismo do coração, um novo nascimento por meio do Espírito Santo é necessário. Mas no batismo, um novo nascimento por meio do Espírito Santo. Nos apegamos à bondade de Deus e reivindicamos para os nossos filhos o Espírito Santo prometido. Pela fé, nos apegamos à declaração de Pedro em Pentecostes. Para vós, outros, é a promessa do Espírito Santo. E para os vossos filhos também. Que fundamento nós temos para esperar que nossos filhos e outros a quem nós compartilhamos o Evangelho receberão o Espírito Santo e que crescerão, no caso dos filhos, como crentes? Talvez alguém diga, diz o exemplo ainda aqui, eu estou tentando fazer tudo certo. Eu mando meu filho para a igreja, eu leio a Bíblia com ele, eu mostro para ele um exemplo na vida cristã. Tudo isso é importante e é bênção. Mas o máximo que podemos fazer pelos nossos filhos é torná-los religiosos. Não podemos salvá-los. Somente Deus pode dar a alguém um novo coração que tanto precisa. E alguém pode dizer, mas é claro que Deus fará isso. Esse é o trabalho dele, não é? Mas não há nada de claro nisso, de um pecador poder se voltar para Deus ou de alguma exigência a Deus de que ele faça o que nós queremos. A única coisa que transmitimos aos nossos filhos como coisa natural é uma natureza pecaminosa e um exemplo falho. Porém, qual é a nossa esperança? Como Deus se revelou como Deus da aliança, que lida fielmente conosco como famílias, não apenas com indivíduos, é porque nós proclamamos alegremente ao mundo, quando batizamos nossos filhos, que eles também podem buscar o nosso Deus e poder encontrá-lo quando se arrependerem dos seus pecados e colocarem sua fé em Cristo e receberem o Espírito Santo prometido. Quando trazemos os filhos para serem batizados, e é importante para cada um de nós, não somente aqueles que têm filhos, pois o batismo é não somente significativo para os pais, mas para o povo de Deus, pois é uma expressão da graça de Deus. Quando vemos o batismo, ou quando trazemos os filhos para o batismo, estamos reconhecendo para nós mesmos e para os nossos filhos que não podemos salvá-los, mas também que Deus pode salvá-los e os salvará se o buscarem em arrependimento e fé, porque o Deus que fez a sua aliança, ele não muda, ele a cumpre. Isso na nossa vida. A promessa de Deus permanece em vigor, porque se baseia no caráter de Deus e não no nosso, naquilo que Deus fez e não no que nós podemos fazer. E essa, meus irmãos, é uma excelente notícia e a nossa única esperança. Que Deus os abençoe. Amém.